Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Edu e esta é a RTX 4060 da MSI Ventus 2X. É uma placa de vídeo de entrada / intermediária. Eu já trouxe a 4060 aqui no canal da Asus Duo, vou deixar aqui nos cards para vocês. Esse projeto da MSI é um projeto mais compacto, mais simples em sua construção e hoje eu vou mostrar para vocês o unboxing, o review e teste desse produto. Então vamos lá. Temos aqui a caixa da RTX 4060 da MSI Ventus 2X. Ela é uma caixa pequena, até porque o produto é pequeno. Temos uma pequena ilustração aqui da placa. Vamos ver aqui na parte de trás da caixa. Temos algumas informações do que o produto oferece. Então vamos fazer o unboxing agora. O produto ele vem com um lacre, um plástico em toda a caixa. Já foi retirado porque estava na mão do cliente, né? O cliente abriu para ver se estava tudo ok. Então ela vem com um plástico aqui e também vem com um lacre, um adesivo, lacrando aqui essa parte da abertura da caixa, tá? Então vamos fazer o unboxing. Aqui temos um isopor, já temos a placa de vídeo. Vamos remover ela, deixar de lado aqui por enquanto. Aqui tem um manual, um Kickstart Guide, um manual, um guia rápido aí do produto. Deixa eu ver aqui quais são as línguas. Inglês, principalmente, árabe, espanhol, francês, inglês, português, tem português também, muito bom. Tá certo, obedecendo às leis. E aqui embaixo não temos mais nada. Então aqui eu vou tirar ela da embalagem. Ela também vem com um lacre aqui, no plástico antistático. Uma coisa bem positiva que eu gosto de ver. Películas para proteção do produto. Isso é bem legal. Então temos uma película aqui na parte frontal e no backplate, bem legal. Só aqui nas saídas de vídeo que não tem, mas aqui também não é tão delicado, aqui é metal. E a proteção aqui na linha do PC Express. Então vamos fazer a remoção dessas películas. Deixa eu ver aqui um lugar apropriado para puxar. O foco não ajuda muito. Esse cheirinho de produto novo é muito bom. Pronto, removi aqui da parte frontal. Agora do backplate eu vi uma pontinha aqui pra gente puxar. Aqui. Olha o ASMR. Então analisando o produto aqui, já podemos ver que o frame frontal é de plástico. Os fãs eles giram no mesmo sentido, diferente de outras marcas que fazem um fã girando no sentido oposto do outro. Então temos aqui o fã chamado Torx 4.0, que é o nome que a MSI dá para os seus fãs. Eles não falam o tipo de rolamento que eles utilizam aqui. Não achei que é um fã barulhento, tá? Ele tem um nível de ruído ali bem aproximado ao Asus Dual, que eu já fiz teste aqui no canal. É um pouquinho mais alto só, então, mas não achei em nenhum lugar as informações dizendo qual é o tipo de rolamento utilizado aqui. Mas depois eu vou mostrar para vocês mais para frente o nível de ruído desse produto. Aqui na parte inferior podemos ver dois heat pipes. O dissipador de calor não é tão espesso assim, normal para esse tamanho de placa. Geralmente é usado nessas dimensões mesmo. Aqui na parte superior podemos ver também os dois heat pipes, o dissipador de calor, um conector de 8 pinos de alimentação. Podemos ver que a PCB ela termina aqui, então tem esse pedaço a mais de dissipação de calor, que é legal. Já aqui na parte traseira vemos o backplate de plástico, né? Eu não gosto muito backplate de plástico, mas para reduzir mais o custo do produto,
traz um design legal, prefiro que venha com backplate do que vir sem nada, porque os componentes expostos aqui não ficam tão bonito esteticamente e também corre um risco maior de, sem querer, cair uma ferramenta, alguma coisa e danificar ali os componentes. Então isso aqui é bem legal colocar um backplate, mas eu prefiro um backplate de metal. E aqui temos uma abertura razoável para vazão de ar, para melhorar ali na refrigeração. Então, como eu disse, aqui é plástico, traz um visual bonito e também traz uma rigidez melhor para a estrutura. Então, deixa tudo mais firme, difícil de torcer. E aqui nessa parte temos um desenho legal, um trabalhinho. Aqui o PCI Express 4.0 X8. E aqui o painel traseiro da saída de vídeo. Temos aqui 3 DisplayPort, 1, 2, 3 e um HDMI. Eu prefiro 2 HDMI e 2 DisplayPort, fica mais equilibrado. O DisplayPort é 1.4A e o HDMI é 2.1A. As dimensões do produto são as seguintes: 19,9 cm de comprimento, 12 cm de largura e 4,1 centímetros de espessura ou altura. As especificações do chip 4060 são o seguinte: a GPU é uma AD107, a arquitetura Ada Lovelace, o chip é de 5 nanômetros, a interface é PCI Express 4.0 X8, suporte ao NVIDIA DLSS 3, suporte ao NVIDIA Reflex, suporte ao NVIDIA Broadcast, suporte ao Resizable Bar, suporte aos codecs AV1, tanto em encode quanto em decode, e Ray Tracing de terceira geração. E lembrando que dá suporte também ao DLSS 3.5. Já os CUDA cores são 3072, TMUs 96, Tensor Cores 96, RT Cores 24, ROPes 48, temos 8 GB GDDR6 de 128 bits de memória RAM, o clock base do chip é de 1830 MHz, o clock boost 2490 MHz, e se você acessar o MSI Center, que é o software, você consegue o Boost Extreme, que aumenta mais um pouco, para 2505 MHz. Isso você também consegue fazer um pequeno overclock ali no aplicativo MSI Afterburner. O clock de memória é 2125 MHz ou 17 GB efetivo. E o consumo é de 115 watts. Testes finalizados aqui no Superposition. Eu sempre testo em 1080p Extreme para forçar bastante a placa de vídeo. Ela entregou uma pontuação de 5.958, FPS mínimo 36, average 44, máximo 54. A temperatura mínima, que foi a temperatura de partida, 32 graus, e atingiu o máximo de 59 graus. Já que no HW Info podemos ver mesmo os resultados. Então a temperatura máxima 59, a média 53. O hotspot chegou a atingir a 70 graus, sempre essa diferença de 10 graus é normal, no ponto mais quente, e a média ficou em 62 graus, um teste de apenas 3 minutos, é um teste bem rápido, mas já dá para ter uma noção do comportamento da placa. E o consumo, 122 watts, então chegou a bater 122 watts, mas manteve uma média de 109, mas é bom ficarmos cientes que, diferente do que a fabricante reporta, que é os 115 watts, ela consome um pouquinho a mais. Então é sempre assim, né? Nunca é tão exato, sempre vai consumir um pouco a mais, por isso é bom você comprar uma fonte de alimentação com mais folga, porque não é só um hardware que age assim, todos os hardwares agem assim. É igual aos processadores, né? Principalmente os da Intel, que fala que consome tanto, mas consome quase o dobro. Então é complicado. Então é bom sempre colocar ali uma fonte de alimentação com uma boa folga. Até para você ter uma longevidade, conseguir fazer upgrades futuro, é sempre bom você ter uma fonte ali com bastante folga. E lembrando que quando a fonte
opera em 50% de carga, é o momento em que ela entrega o máximo de eficiência que ela tem para entregar. Além, até se for uma fonte de qualidade, obviamente, ela vai entregar além das especificações dela. Vamos supor, é 80 Plus Bronze. Bom, eu nem gosto de falar 80 Plus Bronze, não gosto de citar essa certificadora que não presta. Então vamos falar em porcentagem. 83% de eficiência, que é o 80 Bronze, tá? Se ela operar em 50% de carga, a fonte de alimentação operar em 50% de carga, ela vai entregar até um 85%, que já é o Silver. Já vai entrar para certificação Silver. Então ela vai entregar uma eficiência além em 50% de carga. Isso falando de fontes boas, tá? Então é isso, só queria deixar esse adendo aí para vocês. As minhas considerações finais desse produto, começando pelos pontos positivos, é a baixa temperatura. Mesmo sendo um projeto mais simples, só que mais do que o suficiente para atender um chip de uma 4060, ela entrega uma boa performance térmica. Não precisa de uma dissipação tão robusta, até porque o consumo de energia é muito baixo, ali teve um pico de 122 watts. É bem tranquilo para dissipar esse calor. Então esse projeto é mais do que suficiente. Fazendo teste de temperatura ambiente de mais ou menos 26 graus, em alguns jogos, fazendo a soma e dividindo para tirar uma média, apresentou uma temperatura máxima de 67,4 graus e uma média de 63,3 graus. Então ali uma temperatura muito segura, bem distante dos 90 graus, que é o limite desse chip, bem seguro ali, o projetinho simples, mas suficiente. E o consumo real dessa placa de vídeo, a NVIDIA reporta 115 watts, aqui eu consegui atingir 122 watts. Nada muito distante, né, do valor de 115, não faz muita diferença ali na sua conta de energia no final do mês, mas é legal ver essa evolução, que nem a placa de vídeo 1070 Ti, lá de 2017, ela consumia mais ou menos 180 a 200 watts, é um consumo bem maior e entrega menos performance do que essa. Então é legal vermos o processamento gráfico evoluindo, sendo cada vez mais forte, e em contrapartida você tem um baixo consumo de energia, isso é bem legal. Então exige menos potência para você entregar mais desempenho, isso é bem bacana e importante. Outro ponto positivo é que ela vem com as películas de proteção, tanto na parte frontal, no frame frontal, quanto no backplate. Isso eu levo muito em consideração, porque o produto ele tem que estar bem embalado, bem protegido para o cliente receber. Às vezes a própria fábrica, sei lá como que funciona o processo de teste, essas coisas, vai manipular o produto, evita que esbarre alguma coisa e acaba arriscando o produto, porque eu já recebi produtos com marca. Agora não tenho certeza se foi um produto que a loja enviou open box, que foi o caso da Gigabyte, ou se veio da fábrica daquele jeito. Então eu não tenho certeza, não posso alegar. Mas isso é bom, é um cuidado a mais, né? Um produto novo é sempre legal a gente tirar a película, igual o celular também vem com película atrás, na frente, para evitar qualquer situação, né, na manipulação ali dos funcionários, né? Eu não sei muito bem como que funciona essas empresas, né? Mas é muito importante, eu levo isso em consideração. Os fãs, eles não são muito barulhentos, eles são bem equivalentes a Asus Dual que eu testei, que tem Dual Ball Bearing, né, o rolamento, e aí já se encaixa no ponto negativo, que eles não informam qual é o tipo de rolamento usado nesses fãs, mas o ruído eu achei bem semelhante ao da Asus Dual, um pouquinho mais alto talvez, mas é bem semelhante. Então vou deixar como ponto positivo que não é muito ruidoso, porque eu já
já testei placas que são muito mais ruidosas do que isso. E a caixa, como eu já informei, veio lacrada. Os pontos negativos dessa placa, essa placa já encontrei por R$ 2.100, R$ 2.200, é muito caro para uma 4060, ainda mais desse nível tão simples. Por R$ 2.300 eu já achei 4060 Ti da Galaxy, então assim, não vale a pena. Outro ponto negativo é que eles não informam o tipo de rolamento utilizado nos fãs. Eu acho muito importante a empresa sempre deixar claro para os seus consumidores quais as tecnologias, quais os tipos de componentes que eles usam em seus produtos. Porque uma pessoa mais leiga, tudo bem, ela não vai saber, mas ela vai estudar, vai consultar um vídeo meu, por exemplo, para tentar saber se é um produto decente, se não é. Mas nem eu consigo informar isso para vocês porque eles não dizem em nenhum lugar. Até procurei outros reviewers como Tech Power Up, nada, em nenhum lugar fala. Só dá para descobrir se desmontar, talvez seja lacrado o fã, vai ter que quebrar para tentar descobrir qual é o rolamento. Então assim, eu gosto que a empresa seja bem clara no que ela entrega para o consumidor ficar ciente do que está levando para casa, saber o nível de qualidade daquela tecnologia empregada, para tomar uma decisão se vale a pena ou se não vale a pena, né? Então assim, eu acho muito importante. Então eu vou colocar como ponto negativo não colocar esse item nas especificações. É um fã que não produz muito ruído, como eu falei. É bem semelhante com o Dual Ball Bearing da Asus Dual, tá? O nível de ruído é bem semelhante, talvez um pouquinho mais alto, mas aí pode ser uma diferença causada pelo formato da lâmina, né? Pelo corpo inteiro do ventilador. Mas acredito que o rolamento possa ser sim um Dual Ball Bearing por ter tanta semelhança, mas não dá para afirmar. Eu não vou afirmar nada porque não dá para saber e eles não falam. Então fica aí como um ponto negativo. Outro ponto é o backplate de plástico, né? Eu não gosto do backplate de plástico. Tudo bem que é um produto mais simples, né? Uma estrutura bem mais simples. É legal ter o backplate, mesmo de plástico, porque ele dá uma resistência maior na estrutura, dá um acabamento mais bonito, só que eu prefiro um backplate de metal. É claro que isso sempre vai somando, né? Vai ficando mais caro o produto colocar LED, colocar um backplate de metal, mas com os preços que a gente acaba vendo aqui no Brasil, a gente fala, pô, poderia ter isso, né? Poderia ter aquilo. Então eu coloco como um ponto negativo. Poderia ter um backplate de metal, sim. Outro ponto é o backplate, em certas circunstâncias ele chegou a vibrar. Não sei se era exatamente o backplate, talvez o backplate junto com o dissipador de calor, alguma parte ali estava causando uma vibração, principalmente com o fã em rotação máxima, em 100%. Eu escutava uma vibração da mesma forma que eu escutei da Gigabyte, foi a WindForce, que eu testei aqui no canal. Vou deixar o link da 4060 Ti. Ela também fazia uma vibração em sua estrutura, não sei exatamente onde. Quando eu pressionava para baixo ou tentava levantar o backplate, parava a vibração. Então, alguma coisa por ali. Eu cheguei a desmontar a placa, que eu fui fazer outros testes, outras coisas. Quando eu remontei na máquina, não fez mais o barulho. Mas não acredito que seja a minha montagem, porque eu sempre faço uma montagem padrão, deixo ela perfeitamente alinhada, coloco até um nível para ver se está bem alinhada. Se bem que essas placas são mais leves, não sofrem nenhuma torção como uma triple fan, né, aquelas mais robustas. Mas mesmo assim eu deixo bem alinhado, bem certinho, e acredito que não seja por conta da minha montagem, porque já teve Gigabyte que fazia isso também. Em duas máquinas que eu instalei, ela fazia essa vibração. Então pode ser ali alguma peça, conforme foi manipulando, mudou ali a posição de alguma coisa e não produziu mais um ruído. Mas fica esse adendo aí que ela produz um ruído ali na sua estrutura. Bom pessoal, chegamos ao fim de mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que você achou do meu vídeo, o que vocês acharam dessa placa de vídeo. Vocês comprariam, não comprariam, tem alguma dúvida? Sinta-se à vontade de deixar aqui nos comentários que eu vou responder todo mundo. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui no meu canal, eu fico muito feliz.
Obrigado por tudo. Não esqueça do like, porque isso ajuda demais o canal a propagar para outras pessoas. Isso ajuda muito mesmo. Então não esqueçam do like, por favor. Se inscreva se você ainda não é inscrito e está gostando do meu conteúdo. Compartilhem com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.